O texto base de hoje é Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 48, parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar o tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, numa hora em que não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Amém? Então nós vemos aqui a parábola do servo vigilante. Então nós vemos no início do texto que Jesus fala que é para estar cingido os seus lombos e com as candeias acesas. O que nós aprendemos com esse texto? É para estar vigiando. Então Jesus até fala aqui que é para ele estar semelhante aos servos quando o seu senhor sai, quando ele voltar das bodas, ele estar pronto para abrir a porta. Quando o seu senhor bater na porta, ele estar pronto para abrir. Então Jesus diz que bem-aventurados são esses servos, que estão vigilantes. Aqui Jesus está falando que um servo que estão guardando o seu Senhor para voltar. Mas ele está querendo comparar com o Filho do Homem, quando a volta de Jesus. Que nós somos servos de Jesus. Então nós temos que estarmos preparados na volta de Jesus. Não tem como a gente se preparar em cima da hora. Se Jesus voltar, a gente estiver despreparado, a gente vai ficar para trás. Então a gente tem que estar preparado. É isso que Jesus está querendo nos ensinar através desse texto. Que nós vemos aqui no início que o servo é para estar com cingir os seus lombos e com as candeias acesas. É estar preparado. Porque a gente não pode se preparar na hora, a gente tem que estar preparado. Então ele dá o exemplo desse senhor e ele conta uma parábola, dando o exemplo do senhor, que a hora que o senhor voltar, que o servo esteja pronto à porta para abrir a porta. Então ele fala que bem-aventurados são esses servos. Em verdade vos digo que se cingirá e o fará sentar-se à mesa, e chegando servirá. Então esses servos que estiverem prontos, que estiver fazendo a vontade de Deus, ele vai pôr a mesa e vai servir esses servos. Então Jesus quer dizer que quando ele voltar e nós estivermos vigilantes, ele vai nos pôr à mesa e vai nos servir, vai servir o banquete para todos nós que busca viver a vontade de Deus, busca viver a verdade de Deus. Continuando no texto, nós vemos que ele diz que é semelhante a um pai de família. Se um pai de família soubesse a hora que o ladrão vai invadir a sua casa, ele está vigiando a casa, aguardando para não deixar
aquele ladrão invadir a sua casa e pegar todas as coisas da casa, roubar todos os bens da casa. Então nós vemos aqui no texto que se a pessoa soubesse a hora que o ladrão vai vir, a pessoa ia estar preparada. Mas ninguém sabe a hora que o ladrão vai vir. Ele vem e ele pega todos de surpresa. Então Jesus fala que assim é semelhante à vinda do Filho do Homem, que ninguém sabe o dia e não sabe a hora. Então não tem como ele estar ali aguardando a hora que Jesus vai chegar, porque a gente não sabe que dia nem que hora, nem que ano, nem que mês, nada. A gente não sabe nada da volta, só sabe que ele vai vir. É como ele fala que ele vai vir como um ladrão, sem avisar. Então por isso que a gente tem que estar preparado, não tem como a gente se preparar de última hora. Uma pessoa que não sabe quando o ladrão vai vir invadir a casa dela, ela não tem como ela se preparar na hora. Só se ela viver, ela tem uma estrutura dela viver preparada para não deixar aquele ladrão invadir sua casa. Mas ela não tem como se preparar na hora que o ladrão vai vir, porque ela não sabe. Assim será a vinda do Filho do Homem, que a gente não sabe quando. Então não tem como a gente se preparar em cima da hora, a gente tem que estar preparado, viver preparado. Então Jesus fala que bem-aventurados são esses servos que estão vigiando. Aqui ele conta como se fosse um senhor, né? Um senhor que tinha os servos, e esse senhor ele sai, e quando ele voltar, é para os servos estarem preparados. Então ele começa a contar uma parábola, que nós vemos que ele conta uma parábola simulando que ele saiu e ele demorou a segunda vigília, a terceira vigília, e aquele servo que quando ele voltar estiver preparado vai sentar à mesa com ele. Mas aquele servo que vê que o seu senhor está demorando para voltar e começar a comer, a beber e se embriagar e começar a fazer as coisas erradas, começar a açoitar os criados e as criadas, então ele começar a fazer coisas erradas, sair do caminho de Jesus. Então esses, nós vemos aqui que esse aqui ele vai apartar e vai colocar junto com os infiéis. Então as pessoas que não buscam viver a verdade de Jesus, não buscam viver a vontade de Jesus. E aqui eu não estou citando religiões, porque religiões não salvam ninguém. Quem salva é Jesus. Quem subiu na cruz, quem morreu na cruz no nosso lugar foi Jesus. Então Jesus salva. Então o nosso foco sempre tem que ser Jesus. Nosso foco não tem que ser placas de igreja, mas Jesus, porque foi Jesus que subiu na cruz no nosso lugar. Foi Jesus que derramou o sangue por nós. Então é só Ele que pode nos salvar. Ele é o nosso Senhor. Aqui ele está contando uma parábola como se fosse um senhor que sai e os servos fiéis vão sentar no banquete com ele. Mas aqueles que forem infiéis vão ser separados com os infiéis. Porque nós não podemos pensar, Jesus está demorando a voltar e vou começar a fazer as coisas do meu jeito, eu vou começar a me afastar da presença de Deus, eu vou começar a fazer as minhas vontades. Então eu vou ser um servo infiel, eu não estou fazendo o que o meu Senhor manda. Então manter-se vigilante como um pai de família cuidando da sua casa é eu estar vivendo em obediência a Deus, vivendo segundo a palavra de Deus, vivendo os ensinamentos de Jesus. Porque não adianta nada eu conhecer as Escrituras, eu conhecer a vontade de Deus se eu não buscar praticar. Eu tenho que praticar, eu tenho que viver na minha vida, viver no dia a dia, buscar melhorar a cada dia. A minha base para eu ser uma pessoa melhor, ela não é baseada com a outra pessoa, Eu tenho que ser melhor do que eu mesma. Cada dia eu tenho que lutar para ser melhor do que eu mesma. E o meu pior inimigo sou eu mesma, porque a partir do momento que eu começo a fazer as minhas vontades, os desejos da minha carne, eu estou fraquejando. Eu tenho que amortizar a minha carne para viver a vontade de Deus na minha vida. Aí eu vou ser um servo vigilante, que estou vigiando, e quando Jesus voltar, eu vou estar com a minha candeia acesa, eu vou estar pronta para abrir a porta quando o meu Senhor chegar. Então, não adianta a gente só saber das coisas de Deus, a gente tem que praticar, a gente tem que buscar viver o que a gente aprende com Jesus. Aí sim nós vamos estar vigilante para a hora da chegada do nosso Senhor. Então, continuando no texto, nós vemos que aqueles servos que sabem a vontade de Deus, que sabem as coisas certas, e eles não fazem, eles vão ser castigados com muitos açoites. Esse que Jesus está falando das pessoas que conhecem a palavra de Deus, conhecem a verdade de Jesus, e eles não praticam, não buscam fazer, eles vão ser castigados com muitos açoites. Está aqui na palavra de Deus, no versículo 47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites.
Aqui Jesus está falando daquelas pessoas que conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus e mesmo assim vivem as coisas erradas, não praticam as coisas que Jesus ensina. Então serão castigadas com muitos açoites. E Jesus fala, e aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os ensinamentos de Jesus, eles serão castigados. No versículo 48, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Porque ele não conhecia, ele não sabia da verdade. Mas para aquelas pessoas que conhecem a verdade, eles serão mais castigados porque eles conheciam a verdade e não praticaram. Aqueles que não conhecem serão castigados com menos açoites. Continuando, Jesus diz, no versículo 48, e a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido, e o qual muito lhe for confiado, muito lhe será pedido. Então, quanto mais eu sei das Escrituras, quanto mais eu conheço das Escrituras, mais eu vou ser cobrada, porque eu tenho que ter mais temor a Deus e viver uma vida de obediência. Então, o que eu entendo, com as lições que eu entendo nesse texto, é que eu tenho que estar sempre vigilante, que eu sempre tenho que estar no caminho estreito, que é o caminho que leva para Cristo. Jesus é a minha base, Jesus é o meu foco, eu tenho que sempre estar olhando para frente, para Jesus, e não se desviar nem para um lado e nem para o outro lado, sempre guiado a Jesus. Jesus, ele é o meu foco. Então nós vemos aqui que eu vou ser um servo vigilante. Jesus disse que bem-aventurado que eu vou sentar à mesa com ele quando ele voltar a buscar, resgatar os seus filhos. E nós vemos aqui que quando muito será dado, muito será cobrado. Quanto mais Deus confia na minha mão, mais eu tenho a obrigação de abençoar outras vidas, mais eu tenho a obrigação de transbordar em outras vidas. Então o que eu aprendo com isso? Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu tenho a obrigação de falar do amor de Deus, de falar para que outras pessoas conheçam o amor de Deus, conheçam a vontade de Deus, conheço a verdade de Jesus. E isso eu posso levar pela área do conhecimento da palavra de Deus, eu também posso levar dos dons que Deus me deu, porque todos nós temos dons, Deus deu dons a todos nós. Então, a partir do momento que eu tenho dons e eu guardo, eu não passo para frente, eu não abençoo outras vidas, eu estou sendo uma pessoa que eu não estou usando. Deus me deu muitas coisas e eu estou guardando comigo, eu não estou usando. Então, eu tenho que usar os meus dons, porque Deus me deu dons para que eu abençoe outras vidas, para que outras vidas sejam transformadas. E quanto mais Deus me dá, mais eu serei cobrado por aquilo que Deus me deu. Se Deus me dá pouco, eu serei cobrado pouco. Se Deus me dá mais, eu serei cobrado mais. E isso eu também posso levar até para a área financeira. Se Deus me der muito, eu tenho que abençoar muitas vidas, ajudar outras pessoas. Porque muitas pessoas venham para Deus. Porque Deus, Ele nos quer usar como instrumento, que através das nossas vidas, outras vidas venham conhecer o reino de Deus, venham se aproximar de Deus. Então Deus, Ele nos usa como instrumento. Por que Ele nos chama de servos? Que é para a gente servir. Se eu vou servir outras pessoas. Quando eu sirvo outras pessoas, é como se eu estivesse servindo a Jesus. Então, por isso que Jesus ensina para a gente servir sempre. E quanto mais Ele me capacitar para eu servir, mais eu serei cobrada se eu não fizer. Então, por isso que busca viver, a servir a Jesus, a gente tem que fazer com amor, fazer com gratidão, porque Ele já nos resgatou, para que outras vidas sejam resgatadas. Então, resumindo todo esse texto, as grandes lições que eu aprendo com esse texto é estar preparado, estar vigilante sempre, é ser um servo vigilante nas coisas de Deus, nunca se afastar nem para um lado nem para outro, estar sempre vigilante e chamar outras pessoas para que eles venham vigiar também, para que eles estejam preparados, para que no dia da volta de Jesus a gente esteja preparado. Assim como esses servos que são bem-aventurados, que estavam preparados, fazendo a vontade de Deus, cumprindo em suas vidas a vontade de Deus. Então é isso que nós aprendemos com Jesus nesse texto de hoje. Se você puder neste momento, feche seus olhos, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos, que você possa viver a verdade de Jesus, que Ele possa abrir o seu entendimento, que você possa entender as Escrituras e conhecê-lo e ter amor por Jesus, ter amor pelas coisas de Jesus, que você venha se aproximar cada dia mais da palavra de Deus e que você venha
ter Jesus como seu foco, como seu alvo, e que você esteja sempre guiada pela verdade que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.